de 2023, ponto 1. Deixa eu ver aqui. Tá, voltando. Sabendo que o crescimento populacional de um determinado tipo microbiano, cultivado em condições adequadas, tem um tempo de geração de 30 minutos. Responda à questão proposta. 2.000 elementos formadores de colônias desse tipo microbiano foram inoculados em um determinado volume. E alguém pediu para entrar aqui. Eu vi um barulho de alguém pedir para entrar, mas a pessoa vai pedir de novo. Vou fazer um resumo aqui. A cada 30 minutos, multiplica o nóculo inicial. Só que quando você tem que ver a quantidade total de seres vivos que nascem naquele local, você tem que avaliar a temperatura ideal, o pH ideal, a salinidade, a umidade, a disponibilidade de nutrientes. Então, você pode fazer um cálculo de bilhões, tá? De milhões. Porém, não necessariamente o resultado final vai ser milhões. Eles estão querendo que vocês avaliem a questão lógica da questão, a lógica do desenvolvimento das células. Vamos lá. A cada 30 minutos, vai dobrar, ou seja, você vai multiplicar por 2. Começou. No papel é mais fácil de fazer essa conta aqui, porque isso aqui é regra de 3. Ó, se 30 minutos 480 dividido por 30, 480 dividido por 30, são 16 grupos de 30 minutos. Ó, então, a gente vai ter que fazer o cálculo 16 vezes 2.000. Ó, seria... Não, não é 320 mil, não. Seria 3.200.000. O resultado final desse cálculo aqui deveria ser 3.200.000 células, ao final de 30 de 8 horas. Porém, foi descoberto 520 mil. Aqui é o seguinte: sabendo que em meio favorável, após 1 hora, uma célula microbiana irá gerar 104.857 células, em 6 horas, essa única célula deveria formar 629.142, apenas uma célula. 2.000 células formariam um número incontavelmente maior, fato que não ocorreu. É muito provável que as condições de temperatura, salinidade, umidade, disponibilidade de nutrientes não estivessem favoráveis para o crescimento das células em questão. Por que ele está falando isso? Mas você só vai saber responder isso porque a questão está dizendo. Lá na apostila, eu acho que é capítulo 4 ou 5. Deixa eu olhar aqui. Você consegue me ouvir? Consigo. A aula que está Tá. falando sobre isso, eu acho que é a aula 6. 6. Vou abrir a apostila É. aqui. O computador está revoltado contra mim. Deixa eu parar a apresentação aqui. Tentar abrir. Meu computador está velho, então está com a memória dele prejudicada.
Já vou abrir aqui, não vou demorar, não. Uhum. Tô um pouco gripada, tô com uma dificuldade para falar. Ai, vamos lá. 480 vezes 2.000. Olha só, se eu multiplicar 480, que são todos os meses, não vai dar isso, não. Deu 9 milhões, não é isso, não. É 240 vezes 2.000. Ah, tá, apareceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4.800.000 células. Você falou crescimento populacional, página 71. Vamos lá. Na prova, eles têm que dizer para vocês quantas vezes é dividido. Se a cada 20 minutos, se a cada 30 minutos, se a cada 60 minutos, e quantas vezes, e o final, o cálculo final. Por quê? Porque aí você vai conseguir dividir e alcançar o resultado que eles querem. Essa divisão varia de acordo com a cepa da bactéria. Ó, disponibilidade de nutrientes. Por mais que a bactéria tenha alcançado uma quantidade enorme, você tem que avaliar se a quantidade que chegou no final, que é a quantidade que eles disseram aqui na questão, é a quantidade esperada. Essas questões aqui são ótimas. Por quê? Porque você não precisa fazer o cálculo todo. É só uma questão de interpretação. Se não alcançou mais de 1 milhão, aqui, ó, pelo meu cálculo, seria 4.800.000 bactérias ao final de 8 horas. Mas ela só alcançou 500.000. Então, alguma coisa faltou. A sua justificativa, quando o resultado final foi menor que o esperado, é que houve uma queda brusca na disponibilidade de nutrientes.
pode ter alterado. Se o meio for líquido, se na questão está dizendo que o meio é líquido, você vai falar que é o pH, a salinidade, a umidade, acabou. O que é mais fácil? A disponibilidade de nutrientes no meio de cultura se esvaiu e isso não permitiu que houvesse um crescimento considerável. E na apostila também tem aqueles padrões, fase de crescimento aqui, ó. A fase lag, que é a primeira fase, que está tudo bem. Depois que acontece a primeira geração, é a fase log, que é a fase logaritma. Estacionária, a quantidade ó, na primeira fase, que é a fase lag, acontece o crescimento desacelerado. Já na fase log, acontece o crescimento acelerado, tanto que há uma subida no gráfico. Já a fase estacionária, a quantidade de bactéria que morre é a mesma quantidade da que nasce. Já quando chega a fase de declínio, ela tem uma quantidade de nutrientes, pH ou qualquer situação no meio interfere diretamente no desenvolvimento dela. Então, a quantidade de bactérias que se desenvolve lá é muito menor do que a quantidade que morre. Então, quanto maior a quantidade de morte na população, menor é o crescimento. Então, nessa fase aqui, as bactérias que sobrevivem, elas formam cistos. Para quê? Para que é uma forma de uma estrutura de proteção que ela forma para que quando ela for depois semeada num meio mais favorável, ela consiga reiniciar o ciclo. É isso que eles querem que você responda. Eles não querem que você faça o cálculo, eles querem que você diga, a partir de um gráfico, quando é a fase log, quando é a fase lag, quando é a fase log, quando é a fase estacionária e quando é a fase de declínio, tá? A fase lag é quando inicia o processo reprodutivo. A fase log é quando a quantidade de nascimentos é muito maior do que a de morte. A fase estacionária é quando o nascimento e a morte têm a mesma quantidade. Então, acaba não tendo o saldo positivo. Já a fase de declínio é quando a quantidade de mortes é maior do que a quantidade de nascimentos. Então, as que sobrevivem formam cistos para sobreviver quando entrar em contato com um meio de cultura mais favorável. Ela faz uma estrutura de resistência. Essa parte você entendeu? Entendi. Eu também já tinha dado uma lida nisso. Isso. Aqui nessa questão, na sugestão de questão, está fazendo o cálculo da reprodução de uma célula só. Então, uma célula só, depois de 6 horas, pode gerar 629.142. Porém, a questão não está querendo saber o cálculo todo, ele está querendo saber o que pode interferir na sobrevida da bactéria. Então, o que pode interferir na sobrevida da bactéria? Alteração na temperatura, alteração no pH, alteração na salinidade no meio de cultura, redução da umidade, disponibilidade de nutrientes que foi reduzida devido ao alto consumo, porque aquela bactéria, aquele meio de cultura não foi preparado para ter 3 milhões de colônias, né? 3 milhões de bactérias. As bactérias, elas se organizam em colônias. Para quê? Para elas se tornarem mais resistentes à ação a variações do meio. Uma começa a ajudar a outra. E ela sozinha, é um ser livre, ela é mais fácil de ser predada por predadores ou de sofrer influência externa. Mas uma colônia é como se fosse uma família de bactérias, mas todas elas têm a mesma origem genética. Elas são clones. Aí pode perguntar assim, uma vez eu vi numa prova de microbiologia, como é possível, perguntou assim, é possível ver bactérias sem microscópio? Aí você vai dizer que sim. Quando você semeia a bactéria, a cepa da bactéria no meio nutritivo, ela vai crescer tanto que ela vai formar colônias. E você vai observar as colônias a olho nu, não a bactéria individualmente. De que forma a ação do calor afeta a viabilidade das bactérias? Dê exemplos de 2 procedimentos
que levem à eliminação de micróbios de determinado ambiente. Olha só, o calor, ele degrada a parede celular, ele faz uma lise, ele quebra a parede celular, então, por quebrar a parede celular, ele também quebra a membrana plasmática da célula e extravasa o material genético dela. Isso faz com que ela perca, ela se desidrate e, por desidratação, ela morre. Como é que eu posso dar 2 exemplos de procedimento que leva à eliminação de micróbio em determinado ambiente? Eu posso botar algum agente de calor, por exemplo, um autoclave úmido, autoclave seco. Eu posso também fazer uma pasteurização se for uma substância líquida, eu posso fazer pasteurização e também eu posso usar algum detergente, tá? Esse detergente, como eu falei anteriormente, ele tem a capacidade de degradar a camada de gordura que recobre a parede celular. Isso faz um extravasamento da estrutura da citoplasmática da bactéria. Por exemplo, quando você vai limpar um centro cirúrgico, você tem que fazer 3 procedimentos. Primeiro, não só o centro cirúrgico, mas qualquer lugar de baixa contaminação. Primeiro, você passa um detergente, depois você passa água sanitária, depois você passa um desinfetante. Esses 3 processos acabam sendo agentes químicos que degradam a estrutura externa da bactéria e acaba rompendo ela. A que não sobrevive, geralmente a maior parte sobrevive o primeiro, mas se não consegue sobreviver o primeiro, morre no segundo. Se não morre no segundo, com certeza morre no terceiro. Por isso que é necessário, nesses ambientes de sala limpa, ambiente estéreo, que você passe 3 processos químicos para poder garantir uma qualidade naquele ambiente. Cite 2 evidências para responsabilizar um micróbio por um determinado processo físico-químico observado no ambiente. Aí a explicação que está aqui. Ó. A espécie microbiana deve estar presente em todas as situações em que tal processo é observado. A espécie deve ser isolada do ambiente onde a transformação ocorre e cultivada em laboratório. A cultura clonada deve promover o mesmo tipo de transformação em condições laboratoriais. A espécie deve ser capaz de realizar a mesma transformação no meio ambiente. O que está querendo dizer com isso? Eu vou ler de novo a questão para ver se ficou claro. Cite 2 evidências para responsabilizar o micróbio por um determinado processo físico-químico observado no ambiente. Existem vários processos físicos químicos mediados por bactérias. Não só bactérias, mas também leveduras, alguns fungos também fazem reações que podem alterar o ambiente onde ele se colocou. Para você ter uma ideia, alguns fungos, na forma de leveduras, eles podem alterar a composição da água. Para o bem, você sabia? Ele consegue filtrar a bactéria, matar as bactérias e consegue não fazer mal para a nossa saúde. Por quê? A bactéria ela é mais prejudicial à nossa saúde do que o fungo. Alguns fungos podem prejudicar a nossa saúde, mas dentro do nosso corpo ele é fraco. O nosso corpo tem resistência a fungo, mas não tem resistência à bactéria. Porque fungo é um ser vivo heterótrofo. Então, ele tem uma necessidade de caçar alimento e tem as enzimas dele, eles são mais frágeis ao nosso sistema imunológico do que a bactéria. A bactéria é mais resistente ao nosso sistema imunológico. Desculpa. Vi mais um pouquinho de água aqui. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Cárie. A cárie, ela começa a danificar o nosso dente, porque ela se desenvolve a partir da alteração do pH da nossa saliva. Então, se nossa saliva o pH aumentou, tender ao neutro, então a cárie se desenvolve. Mas a maioria dos cremes dentais,
ou o enxaguante bucal, ele tem um pH baixo, bem mais ácido, que é um meio um, é um meio em que não é favorável para as bactérias. Então, quando uma bactéria penetra na nossa boca, ela faz uma degradação do esmalte do dente. Ele começa a escurecer. Então, a bactéria da cárie corrói o dente. Deixa eu ver aqui. Mais outra coisa que eu posso citar? Você tem alguma sugestão de outra coisa que você pode citar? Caiu? Tá. Outra coisa que eu posso citar é que quando uma pessoa pega uma doença, ela consegue. As bactérias, elas liberam algumas substâncias químicas para o corpo, causando intoxicação. Por exemplo, o botulismo. A bactéria que faz a infecção, toxina botulínica, ela enrijece o músculo e isso tem um prejuízo na circulação daquela região, mas ela pode trazer um benefício. Por exemplo, a pessoa pode usar essa bactéria que causa botulismo como estratégia para enrijecer os músculos e promover evitar, né, que as pessoas tenham rugas. Por hoje é só, gente. Vou parar a gravação da aula agora e vou para não ficar muito grande.